Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui. Eu peço para vocês se inscreverem, dar o like, hypar o vídeo, para que a gente possa conseguir mais inscritos, conseguir mais apoiadores aqui do canal És o Leão do Mar. Galera, vamos falar um pouquinho do Santos e Bahia ontem. Uma derrota esperada. O Santos perdeu 2-0 para o Bahia. Mais uma vez um time inoperante, um time desorganizado dentro de campo, um time sem alma. Eu tava temendo até uma goleada ontem. E se o Bahia realmente forçasse o jogo, né, gente? Teríamos uma goleada. O Santos não deu resistência alguma ao Bahia, né? Porque é um time, infelizmente, dentro de campo, jogado às traças. Fora de campo, a gente sabe todos os problemas que tem o Santos, né? O que está refletido muito dentro de campo. O Vojvoda estava lá no estádio, inclusive até flagraram ele fazendo algumas anotações. Ancelotti, técnico da seleção brasileira, também estava lá. Marcelo Teixeira deu a camisa do Santos, do Neymar para ele, né? Aquela coisa política nojenta que a gente tá cansado de ver, né? Mas o Santos perdeu, o Vojvoda tá lá, tava lá ontem, fez algumas anotações, tinha que fazer muitas anotações, até teve alguns names, né? A galera colocando assim, ele anotando, aí colocaram, né? Pedido de demissão, né? O name, né? Que os caras colocaram. Mas o Vojvoda vai ter muito trabalho, hein? O torcedor do Santos, nós torcedores do Santos, né? Estamos nos agarrando ao Vojvoda, porque talvez a única solução e salvação que o Santos possa ter. Não é que vai acontecer, porque a gente não sabe do futuro e a gente sabe que o futebol é imprevisível. Mas é a única esperança que nós temos que algo possa melhorar. O Vojvoda, provavelmente os guerreirinhos devem estar de folga hoje, né? Deve voltar amanhã e ele vai ter uma semana cheia aí para treinar. Vai ter que fazer algo na sua carreira, algo na carreira que nunca aconteceu, que é chegar num clube da forma que tá, um clube enorme como o Santos, e mudar as coisas de forma imediata. O Santos precisa de resultado. O Santos que joga na Vila Belmiro contra o Fluminense. O Santos que é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Segundo pior mandante. Tá? É algo assustador. A Vila Belmiro, que já nos deu boas colocações em brasileiros passados, em outros campeonatos. Hoje a Vila Belmiro não significa absolutamente nada para o time do Santos, né? Do time do futebol. Não, não exerce mais pressão no adversário, o adversário não teme mais o Santos na Vila Belmiro, isso acabou, isso não existe mais, tá? A pressão que existia não existe mais, pelo contrário, a pressão é ao contrário. Acho que os guerreirinhos, quando jogam na Vila Belmiro, parece que eles se sentem mais acuados ainda, né? Não trazem a torcida para si, porque se você traz a torcida para si na Vila Belmiro, aí você vai ter o 12º jogador, você pode ter certeza absoluta. Mas não é o caso que tem acontecido no Santos nos últimos anos, né? Tanto é que os números são irrefutáveis. O Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro de 2025. E o Vojvoda vai ter que fazer milagre em todos os setores do Santos. O Santos, que dos últimos jogos aí, né? Tomou 6 do Vasco, tomou 1 do Juventude, dos últimos 3 jogos, tomou 2 do Bahia, tomou 1 do Cruzeiro. É uma zaga horripilante. O senhor Luizão, como eu havia dito aqui, algumas pessoas até em algumas lives minhas falam, Diogo, você está sendo injusto, né, em relação ao Luizão. Eu vi o Luizão em loco, gente. Eu vi o Luizão jogando no Santos e Vasco naquele jogo que ninguém se salvou, né? Mas o Luizão, ele não tem condições alguma de jogar no Santos. E olha que eu defendi esse garoto, hein?
Eu falei muito, coloca o menino, já que ele tá lá, e parece que os técnicos não colocavam porque realmente ele não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Santos, né? Como outros, né? O seu Mike também muito mal, Luan Pérez, sabe? Uma coisa assim, Schmidt, nem se fala, esse Schmidt aí não deveria nem jogar mais no Santos, né? Rincon, o time inteiro mal, o Tiquinho Soares, não segura uma bola, sabe? É uma coisa assim, horrível. O Laser também jogou mediano também, se salvou, né? Mas muito abaixo também, mas é um jogador que ainda tem alguma coisa, só que uma pessoa, um jogador só não vai adiantar nada. Tem que ter algo a mais o time. E o grande problema do Santos nesse campeonato é a parte coletiva, cara. Eu ouso dizer que o Santos é o pior time coletivo do Campeonato Brasileiro. Pior do que o Sport, inclusive. É porque o Sport está com a pontuação lá embaixo, é o último colocado, e é um time que tecnicamente não é lá essas coisas, mas coletivamente o time do Santos é tenebroso. Essa é a palavra. Tenebroso o time do Santos coletivamente. Neymar, que deve voltar na próxima partida. Inclusive, ontem, nas suas redes sociais, colocou ele lá na cadeira extensora, o que realmente não tem lesão, né? Eu vi até o GE colocando, fazendo a matéria ontem no Fantástico. Ah, Santos sem Neymar e ele tá com edema, mas estava fazendo na cadeira extensora. Pô, o cara tá com edema na coxa e tá fazendo cadeira extensora? Pelo amor de Deus, né, gente? Nem eu que sou da parte médica aí, é uma coisa óbvia, né? Se o cara tá com edema na coxa, como é que ele vai fazer cadeira extensora? Enfim, o Neymar provavelmente deve jogar contra o Fluminense. E teve uma outra polêmica aí, o VH, né, que trabalha com o Ademir Quintino, soltou que foi um pedido da família do Neymar a continuidade desses profissionais que vieram com o Kleber Xavier. O que é algo, se isso for verdade, é algo assim que dá vontade de, sabe, dá vontade de vomitar. A palavra até feia, né? Falar isso, né? Até feio falar, mas dá vontade de. É nojento, tá? Se for esse tipo de coisa, se for a pedido da família Neymar, do Neymar, se for, porque foi o VH que colocou isso, né? O pedido dele, a continuidade do Matheus Bach, do Marcelidian, do outro garoto que foi pro Sub-20. Se for isso, é lamentável. O Santos realmente está sem comando. A gente já sabe disso, mas aí é o pé de cal mesmo. E, gente, eu vou falar para vocês, eu não quero alarmar, mas acho que o torcedor do Santos também já tá bem, bem lúcido nesse ponto. A situação do Santos no brasileiro, gente, é algo muito difícil. Santos de 18 jogos vai precisar fazer 8 vitórias. Aonde que o Santos vai tirar essas 8 vitórias, pessoal? Eu não sei. Tem que ser algo. A gente tem que rezar para que aconteça com o rival São Paulo. Eu acho muito difícil. Que o Crespo chegou e transformou o time do São Paulo. A gente não tem outra coisa para pensar. O time do Santos é muito fraco, gente. Principalmente coletivamente. A gente tem umas peças ali interessantes, mas o time não tem nada. O time do Santos, o Vojvoda, ele vai ter que começar do zero. E outra, tem que mudar esse time taticamente. Esse 4-3-3 que os caras continuam com esse 4-3-3. Já se sabe que não dá certo esse time do Santos, gente. As características desses jogadores não encaixam nesse bendito 4-3-3. Sabe? A gente espera que o Vojvoda faça uma mudança radical na parte tática do time, na parte organizacional desse time. Porque, cara, é muito feio assistir o jogo do Santos. É muito feio. E isso está sendo a tônica do ano inteiro. É um time, cara, que. Cara, o torcedor do Santos, para assistir o jogo do Santos, a gente é muito fanático, cara. Muito fanático. Porque é feio de ver, viu? É feio de ver. Estávamos com esperança que esse time melhoraria. Mas não melhora. Vamos ver se chega
alguns reforços essa semana, que eu também não acredito muito, deve chegar um ou dois e olhe lá. Mas é uma situação, cara, periclitante do Santos Futebol Clube. Sabe? O presidente Marcelo Teixeira, aí mostra ele lá. Tudo bem, né? Ele tem que atender o Vojvoda, né? Mas dá risada, sabe? A situação do Santos tava em carnaval, lá no coisa da liga essa semana do carnaval, dando risada. Assim, se o alto mandatário do clube demonstra que tá tudo bem, o que o torcedor, o sócio do clube, vai pensar? Ah, então a situação do Santos, gente, é uma situação gravíssima. Sobre a tabela, o Santos tem 21 pontos. O Vasco, poderoso Vasco, que metemos 6 na gente aqui, o time horrível, o time do Vasco, perdeu pro Corinthians ontem. O Corinthians que não leva de ninguém, gente. Foi lá em São Januário, tava 3-1, e até o Vasco fez um gol no final do jogo. E venceu. O Vasco que perdeu pro Juventude na semana. O Juventude ontem que perdeu pro Botafogo em casa. A sorte, por enquanto, do Santos é os resultados dos outros times, gente. Essa é a verdade. Mas a gente ficar dependendo de outro clube vai acontecer igual em 23, sabe? E as rodadas vão passando e nada muda. Nada muda. Juventude, o Vasco, por exemplo, vai pegar o Sport na Ilha do Retiro. Jogo duro pro Vasco, sabe? Deixa eu ver quem que o Vitória pega aqui. Vitória acho que joga hoje, né? Vitória tá com o jogo a mais. O Vitória pega o Flamengo, lá no Rio. É uma coisa que dá um alento pro torcedor. A gente tem que estar torcendo pros outros, gente. O Juventude pega quem? O Juventude pega o Ceará fora de casa. Então, por exemplo, essa próxima partida contra o Fluminense é uma oportunidade para o Santos, pelo menos, mais uma oportunidade para o Santos tentar dar uma desgarradinha ali dessa parte de baixo. Vitória pega um jogo duríssimo aí, hoje contra o Flamengo, né? O Juventude pega o Ceará fora, depois o Vitória pega o Atlético Mineiro em casa. Só que o Santos também não se ajuda, pessoal. É difícil, cara. Sabe? A gente tenta vir com uma palavra de esperança, mas é complicado. Não tem como a gente vir com palavras de esperança para falar do Santos. Aí a pergunta é: Vojvoda é a salvação? Posso dar a resposta? Eu não sei, cara. Eu acho muito difícil, sabia? Ele vai ter muito trabalho, Vojvoda. Muito trabalho, gente. Ele vai tem que salvar um clube que tá doente. Essa é a verdade. O Santos Futebol Clube tá doente. Ele vai ter que ser aquele, nem o médico, alguém que vai curar esse clube de algo incurável. A verdade é essa. É complicado. A missão do Vojvoda é complicada. E a missão dele vai. A missão do Santos esse ano, galera, é ficar na primeira divisão. Não tem outro pensamento. Poxa, a gente vê o torcedor, Santos ganhando do Cruzeiro. Ah, não, agora dá para pensar em Libertadores. Pelo amor de Deus, torcedor. Com a vinda do Vojvoda, o pessoal tá pensando em Libertadores, pessoal. Pé no chão primeiro. Vamos sair dessa zona. Pensar em Sul-Americana e depois, quem sabe, pensar numa Libertadores. Agora, vocês acham que com esse time desorganizado, desordenado, sem alma, o time vai chegar numa Libertadores? Só se for um milagre. Só se for acontecer o que aconteceu com o São Paulo aqui. Que eu acho que é o exemplo mais recente. Tá bom, galera? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like aí, compartilha o vídeo e comentem. Pode comentar para que a gente possa debater bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal!